Olá pessoal, tudo bom? Bom, para quem está me acompanhando nesses dias, essa semana está sendo uma semana de lives que eu estou fazendo todos os dias com um professor da, da, da SEDA, da Universidade de SEDA. Deixa eu só chamar o Tiago aqui para já entrar com a gente. Vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer, estamos fazendo lives todo dia às 19 horas aqui no meu canal, conversando sempre com um professor da SEDA. E hoje eu estou com o meu amigo grande Tiago Guzmão. Tudo bom, Tiago? Como é que você está? Fala, Léo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bom, cara, tudo bom. Bom, antes de fazer as devidas introduções, deixa eu passar alguns recados para o pessoal. Então, como eu estava dizendo, uma live todo dia às 19 horas, até sexta-feira, cada dia com um professor diferente. E aí depois, no final, eu já falo dos outros 2 dias, de quinta e de sexta-feira. Hoje o tema aqui, né, Tiago, a gente vai falar sobre liderança colaborativa e método ágil. E esse tema ele é importante porque ele, assim, dentro do curso de MBA da SEDA, ele entra com uma parte inicial, a parte, é como se fosse assim, é o fundamento, É o né? fundamento, exato. É o fundamento de você trabalhar com marketing digital. É preciso ter, né? E a gente está vivendo, né, Tiago, um momento tão colaborativo, né? Um momento de comportamentos colaborativos, nada De melhor do que aprender liderança solidariedade. colaborativa e métodos ágeis, né? Exato, exato, Léo. Muito bom. Bom, deixa eu apresentar, falar um pouco mais sobre o Tiago. O Tiago é especialista em inovação e tem experiência de mais de 10 anos em posições de gestão de equipes multifuncionais e liderança de projetos de grande complexidade em empresas multinacionais de tecnologias em saúde. Tem experiência internacional na organização e aplicação de programas de treinamento corporativo e planejamento estratégico empresarial e dedica parte do seu tempo como educador, além da SEDA, em outras 3 iniciativas educacionais. Tiago, passo a bola para você complementar e já falar um pouco mais sobre esse tema que a gente vai bater um papo hoje. Vamos lá. Ô, Léo, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o pessoal da Seda, dividindo um pouco desse tema que está tão em voga agora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Léo? Em que a gente teve que se deslocar do nosso ambiente, daquele ambiente que era regular, daquele ambiente que a gente já conhecia, para um novo ambiente que, por mais seja da nossa casa, como que eu vou exercer o meu ofício de uma outra perspectiva? E como que eu vou ser colaborativo não estando no escritório? Eu acho que esse é um grande dos pontos que a gente tem que levantar aqui nessa live. Não, um momento importante, né? Porque, mais uma É, vez, vamos falar da questão colaborativa. Empresas, eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, então a empresa de tecnologia tem um pouco da cultura de utilizar tecnologias para ser colaborativo, né? é fato. E agora, com a pandemia e o isolamento social, a gente forçou algumas empresas àquela questão da transformação digital e tendo que realmente utilizar tecnologias para liderar, para fazer gestão, ou seja, para realmente colaborar. Mas não é só É, tecnologia que envolve esse movimento colaborativo, né, Tiago? não, não é só tecnologia. Infelizmente, a tecnologia é uma ferramenta e a gente tem que utilizar dela para aperfeiçoar esses controles. Mas, Léo, sinceramente, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é um ambiente colaborativo. Porque a gente fica nessa superfície, né? Falar, tem um palmo de profundidade, falar que é colaborativo, que todo mundo colabora. Então, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho dessa definição, o que, que eu entendo e o que o mercado entende por um ambiente colaborativo. Primeiro, a gente tem um TED Talk que é muito, muito legal do Jim Tam, que fala sobre o ambiente colaborativo dentro de um galinheiro, Léo. Não sei se você já viu isso. Não, não vi, mas só o Nunca tema achei viu? sensacional. Cara, Não vi ele isso. fez um professor de genética de uma universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, em Cleveland. Ele colocou algumas galinhas em ambiente colaborativo, onde ele, de alguma maneira,
contou ele trabalhou com elas de uma maneira colaborativa, e num outro lugar ele colocou num galinheiro uma galinha estrela, uma galinha que ela supostamente seria melhor que as outras. E qual é Ah, a medida? A medida é botar mais ovos. Então ele chegou à conclusão que no ambiente colaborativo as galinhas botavam 3, 4 ovos naquele ambiente. Todas elas, 10 galinhas, botavam 3, 4 ovos. Num ambiente que não é colaborativo, que ele até denominou como tóxico, a galinha estrela botava 5 ovos, mas o ponto nem era esse. O ponto é que essa galinha estrela ela suprimia a produção das outras galinhas. Então, fazendo um paralelo com a nossa realidade aqui, então a partir do momento que eu tenho um ambiente que é não colaborativo e de alguma maneira ele é tóxico, né, é. ele traz alguns tipos de comportamento para a equipe e traz sempre um medo, é sempre um ambiente de baixa confiança, é um ambiente de alta culpa, é um ambiente que não aceita o erro, é um ambiente que a motivação é sempre externa, eu vou ganhar o meu salário para que eu possa movimentar alguma coisa externa daqui, o trabalho é doloroso. Então, o ambiente colaborativo, ele vai contra tudo isso, né? O ambiente colaborativo, ele vai para alta confiabilidade, ele vai para suporte mútuo, ele vai para suporte ao risco, e eu não posso ter medo de errar e entrar em uma determinada competição. Eu tenho que arriscar e eu tenho que ter o suporte da liderança para que eu possa realmente arriscar e seguir em Isso que eu ia frente. falar. E isso vem da liderança, né? A liderança que precisa Exato. promover esse ambiente. Legal. Tem sempre um sentido de contribuição, né? É. Nesse ambiente colaborativo. Então, eu me sinto contribuindo e sempre sinto que alguém está contribuindo comigo. Isso legitimamente é um ambiente colaborativo. E quando a gente fala do ambiente não colaborativo, a gente sempre fala de uma insegurança psicológica que gira em torno da equipe, e aquilo permeia a equipe a ponto de deixar as pessoas muito defensivas. Esse ambiente não é um ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo Legal. tem uma outra, tem um outro mindset. E as empresas, e eu fico feliz por você ter trazido a sua experiência, as empresas que nascem no berço da tecnologia, elas já nascem assim, né? Elas já nascem num ambiente um pouco mais colaborativo, onde eu não tenho restrição, eu não tenho... E tem algumas empresas agora um pouco mais híbridas, que eu não tenho nem definição direito de cargo. Eu tenho responsabilidades, mas eu não tenho cargos associados àquela pessoa, e não tem o esquema hierárquico muda um pouco. Então, Entendi. isso é bem interessante. Isso é uma coisa bem nova e bem diferente do que a gente aprendeu. Agora, Tiago, deixa eu. Aliás, antes de complementar essa pergunta, todo mundo que chegou aqui está seguindo a gente nessa live. Podem ir fazendo perguntas ao longo da live que a gente já vai aproveitando e já vai colocando aqui e já fazendo aqui para o Tiago. Agora, você falou de tipos de empresa, né? Eu queria duas questões para você. Uma, você falou de empresas de tecnologia que tem uma facilidade, já nasce um pouco com esse conceito, com um pouco dessa cultura. E aí, quando fala de startups, né? É necessariamente empresas de tecnologias. Nossa, Agora, exato. como é que você vê, como o mercado vê esse tipo de conceito? Vamos imaginar, além das startups, e vamos tentar, nessa tua resposta, tenta imaginar fora desse momento de pandemia. Vamos imaginar antes da pandemia. Como é que o mercado Antes da brasileiro pandemia. via esse conceito? Nossa, Léo, a gente tem empresas de vários portes, né? A gente tem aquelas empresas. Quando a gente está pensando numa empresa desenvolvida, uma empresa multinacional, ou uma empresa pequena, como um supermercado num determinado bairro, ou um salão de cabeleireiro, de alguma maneira essas duas empresas operam buscando lucro e tal, mas elas vão operar de uma maneira em gestão colaborativa de duas maneiras um pouco distintas. A empresa grande, que é a empresa que tem um faturamento de milhões, ela tem uma liderança que ela é sustentada pela hierarquia. Então, na minha visão, antes da pandemia,
a maneira de eu ter uma gestão um pouco mais colaborativa é incentivando pares dentro da própria empresa. E eu te dou um exemplo. Então eu tenho um determinado departamento, um determinado processo que eu vou deixar ele um pouco mais ágil. Eu vou colocar agilidade nele, vou trazer o cliente para próximo, eu vou fazer com que as pessoas, priorizar a interação entre pessoas em relação à interação entre e-mails e cartas e comunicações. Eu vou tornar aquele mindset um pouco mais ágil. Então, numa empresa grande, esse incentivo vai partir desse cluster. Então, se as outras empresas, se as outras partes da empresa estão vendo que aquele cluster está dando resultado, eles vão buscar esse cluster e vão falar, meu, o que vocês estão fazendo aí? Está acontecendo. O que está acontecendo? Que vocês estão dando resultado? Aconteceu uma mudança, vocês já estão prontos para mudar? Aconteceu uma alteração drástica na empresa e já aconteceu uma adaptação rápida? Saiu alguém do time e vocês já estão preparados? O que está acontecendo? Então esse é o meu viés para uma empresa grande. A empresa grande vai ter que trabalhar com esse incentivo que vai ser dentro da empresa. Já a empresa pequena, ela pode... também atuar dessa maneira, mas a empresa pequena, se a liderança daquela empresa pequena ela passar a adotar ou conhecer pelo menos um pouquinho de instrução em relação aos benefícios de agilidade, naturalmente ele vai ver valor agregado naquela metodologia e ele vai começar a aplicar dentro e incentivar as pessoas de dentro da empresa a conhecer um pouquinho mais sobre aquilo. E é lindo de ver isso crescendo dessa maneira, sabe? Mas assim, olhando o mercado brasileiro, Thiago, o que você tem visto por aí com relação à implementação desse tipo de cultura? Nas empresas que você chega, obviamente, né? Naquelas empresas que você aplica isso, ok. Mas antes, o que você tem visto por aí? Muitas empresas estão utilizando, isso é um conceito conhecido e de repente as empresas não conseguem implementar. O que você tem visto? Olha, Léo, é engraçado, viu, cara? Porque a gente sabe que as metodologias ágeis, o mindset de liderança colaborativa, nasceu lá nos anos 2000, né? Nasceu lá no Manifesto Ágil, começou com empresas de tecnologia, empresas que fazem desenvolvimento de software e tal. Então, para essas empresas, por isso que o berço da tecnologia é fundamental para que essas empresas já nasçam assim, as metodologias ágeis nasceram nos anos 2000. Mas o que eu testemunho hoje em muitas empresas que eu me aproximo é que para eles agilidade é o quê? Então muitas têm esse approach, as empresas menores, né, os pequenos empreendedores, eles falam, aquela pessoa que tem uma iniciativa de fazer uma pizzaria e que de repente a melhoria de um fluxo dentro daquela pizzaria, ela poderia ser simples e uma adaptação de comunicação e transparência em relação ao processo de uma maneira ágil, porém não seguindo um protocolo, né, padrão, mas essas pessoas não sabem o que é agilidade exatamente. Então elas trazem agilidade com alguma coisa muito difícil. Fala, não, agilidade é para Google, agilidade é para o Spotify. Não, aqui a gente não vai conseguir. E com ações muito simples, Léo, às vezes é uma comunicação, é lógico que você vai ter que fazer um mapeamento daquele processo, às vezes a comunicação entre o cara que atende o telefone e o motoboy que entrega para o cliente já melhora a satisfação do cliente ou a experiência do cliente com aquele bem ou serviço, que é tão significativo, eu já estou sendo ágil fazendo isso, eu não preciso seguir um protocolo. Eu preciso identificar qual é a dor da empresa em desenvolver e em aplicar agilidade naquele processo. E para as empresas grandes, o que eu vejo é, olha, a casa matriz está me dizendo que a gente tem que usar esse template aqui. Então vira top-down, cara. E daí vira top-down e a agilidade já não vai nessa toada. A agilidade tem que conversar com adaptabilidade e não é com rapidez. Então, eles estão querendo que a gente seja mais ágil, então vamos fazer mais rápido. Não. Agilidade é eu estar preparado para mudanças de rota. Aconteceu uma mudança o mercado mudou porque
Dólar aumentou. Opa! Então eu tenho que me adaptar rapidamente. Então eu desenvolver ferramentas para que isso aconteça. E essas ferramentas vão ser baseadas no entrosamento do time, né, Léo? Isso vai ser Sim, sim, inevitável, cara. não tem jeito. E olhando um pouco desse conceito dentro das empresas, como é que a gente consegue promover um ambiente mais colaborativo dentro delas? Ou seja, chega numa empresa, a empresa efetivamente não tem esse conceito, ou tem o conceito e não está conseguindo aplicar. O que você direcionaria ou indicaria para promover esse ambiente mais colaborativo dentro das empresas? Léo, a promoção do ambiente colaborativo ela é baseada em relacionamento, cara. Ela é baseada em relacionamento. Quando eu tenho uma empresa que ela nasce no berço da tecnologia, eu posso simplesmente implementar o que é uma cultura colaborativa. Se essa empresa não nasceu da cultura colaborativa, eu vou ter que desenvolver um relacionamento. Até nesse mesmo estudo lá feito com as galinhas, ele fala que a galinha estrela ela está numa red zone. E aquele ambiente que é colaborativo é o green zone. Se eu estou ostentando, se eu estou mostrando baixa confiança para o meu colaborador, se eu mantenho ele sempre com a guarda levantada, defensivo, vai ser difícil implementar essa cultura dentro dessa empresa. Mesmo se eu migrar para Green Zone, mesmo se eu migrar para aquele ambiente que é mais colaborativo e mais aberto, para eu transitar desse ambiente colaborativo mais aberto para o Red Zone é uma atitude. Então eu tenho que perpetuar a cultura, eu tenho que enriquecer a comunicação, transparência. Transparência é um ponto essencial. Transparência nos processos, da onde esse processo veio para onde esse processo vai. E depois eu consigo implementar de alguma maneira o ambiente colaborativo nesses processos que já estão um pouco mais estruturados. Esses processos mais estruturados, eles podem ter um caminho lógico dentro da empresa e assim eu passo a incentivar todas as pessoas naquele ecossistema. Eu não sei se respondi completamente sua pergunta. Não, sim, Isso tem uma complexidade significativa. sim, é óbvio. Eu também, até pelo tema complexo, não esperava uma resposta. Não, faz A e B e está resolvido. Agora, complementando ela, eu queria entender o seguinte: a tecnologia, qual que é o papel da tecnologia nesse processo? Ela é essencial, ou seja, sem tecnologia não dá para ter uma colaboração na empresa, ele facilita, ou assim, qual que realmente é o peso de soluções tecnológicas dentro da empresa para favorecer essa liderança colaborativa? Léo, a ferramenta é a tecnologia, mas basear a liderança colaborativa na tecnologia pode ser um erro, né? Se as pessoas que estão aqui acompanhando a gente acreditam que a liderança colaborativa está baseada em tecnologia, você pode estar equivocado. Eu posso até trazer um exemplo, Léo. Deixa eu ousar em trazer um exemplo. Tem em uma determinada empresa com que eu prestei serviços, a gente identificou, através da pesquisa de clima, Tá? que um dos setores, essa empresa era uma fábrica, um dos setores dessa fábrica, ela é um setor que tinha um pouco mais precisava de um trato um pouco mais artesanal naquele produto, na finalização do produto. E aqueles colaboradores já estavam vinculados à empresa há muito tempo. O que aconteceu com essa empresa? Ela foi adquirida por uma outra empresa e esse setor, que recebia até então todas as informações dos antigos donos, a partir do momento que viraram multinacional, esse setor parou de receber informações e só recebia pedidos. Antes eles tinham um vínculo com o cliente, eles sabiam para quem que eles estavam produzindo e nesse momento não estavam mais. Então a gente chegou para fazer o trabalho, a gente identificou que dentro da pesquisa de clima, esses colaboradores estavam falando, a gente perdeu a visibilidade, a gente queria tanto, gostava tanto de ter visibilidade, a gente desengajou e desengajaram e começaram, de alguma maneira, o trabalho não estava conseguindo ser reproduzido como era antes. Então, o que a gente chegou para fazer? Qual foi a proposta, Léo? A gente se aproximou de todo o pessoal, foi entender qual era o fluxo de vendas, né? Então, mas incluindo a parte multinacional, digo, a parte
Da matriz. incluindo a parte da matriz. A gente foi entender como chegava um pedido de vendas naquela empresa e como principalmente a liderança lidava com isso, né? Então a gente fez um primeiro trabalho em recuperar um mindset de importância para cada colaborador junto com os líderes. Esse parece simples, né, trazer aqui em 5, 6 frases, mas foi um trabalho que demorou algum tempo até acontecer. E daí, no segundo momento, a gente foi entender qual era o fluxo do pedido de venda. Então a gente descobriu que ele chegava do vendedor, passava para o pessoal do supply chain, do supply chain passava para o RH para ver mão de obra, hora homem, depois passava para o estoque, depois passava. E daí a nossa ideia foi, gente, que tal se a gente juntasse, em vez dessa. E essas pessoas se falavam em cada parte do fluxo, né? Falei, que tal se a gente juntasse todo mundo numa reunião de 15 minutos por semana para que essa pessoa que detém o pedido de venda, que é o vendedor nesse caso, para que ela É. possa distribuir essa informação uniformemente e da mesma maneira para todos. Primeiro que a gente sofreu alguma resistência, né, Léo? O mundo não é Obviamente, com ideal. toda mudança, né? Com toda Oh, mudança existe esse. os líderes chegaram pra gente e falaram, mas para que em 15 minutos as pessoas já podiam estar produzindo, 15 minutos de uma reunião, mas para quê e tal. Falou, não, confia na gente, confia que a gente vai conseguir harmonizar e vai ter muito mais para vocês, e a gente listou alguns benefícios. Quais foram os benefícios, Léo? E eu falo que isso é cultura ágil, e a gente não precisou de exatamente nada de tecnologia para fazer isso. Nós juntamos todos numa sala de reunião, então quando o vendedor chegava com o pedido, ele chegava e falava, gente, eu fechei o pedido tal. Então, como todos ali estavam no fluxo, todos já davam uma sensação de participação, porque eles recebiam a informação de uma vez e já comemoravam eventualmente ou não. Falavam, putz, que pedido grande, que bom pra gente. E Né? já Que tinha legal. envolvimento ali. Já gerava um engajamento imediato, inclusive desse setor que tinha dado baixa na pesquisa de clima. E a partir de algum momento eles falavam, bom, a gente já sabe que esses são os pedidos que vão cair essa semana, precisam ser processados. Uma vez que todo mundo já estava na sala, todo mundo já falava um com o outro. E a partir dessa fala, eles já identificavam no discurso do outro o que poderia atrapalhar no processo deles. Então, Ah, esse entendi. desenvolvimento. Léo, esse desenvolvimento surgiu, né? Surgiu Uhum. de uma ideia da diretoria, foi comprado pela diretoria. A gente promoveu uma reunião com todos os envolvidos, um de cada setor, dentro dessa empresa, e o resultado foi engajamento maior. A gente promoveu algumas ferramentas, porque a gente teve que promover algumas ferramentas de controle, que estão Ah, ligadas mais ao Scrum. A gente teve que fazer um alinhamento entre eles, porque a primeira reunião foi bem tensa, porque nesses ambientes, um quando fala pro outro já passa, sabe? Não, essa aqui é minha parte, passa pro outro. E passou. daí a gente. Bola não E a tá gente. comigo. Exato, a bola não tá comigo. E Não quando tá todo mundo comigo. senta, Léo, na mesma mesa, não tem bola com ninguém. A bola tá com todo mundo. É todo mundo Bola tá ali no meio da mesa, né? está no meio da mesa. A discussão ela tem que acontecer e a gente tem que chegar na maneira mais harmônica e melhor para todo mundo. Uma reunião de 15 minutos, uma vez por semana, Léo, aumentou o índice de engajamento do pessoal. Em, assim, números de. Se eu não me engano, era 60 e tantos por cento e foi para 90. Então, aumentou a participação das outras pessoas, porque Sim. a partir do momento que eu elejo um líder para ir para lá e ele tem alguma informação direto da fonte, outras pessoas que estão naquele departamento também querem participar dessa reunião. Falar, nossa, o que está acontecendo lá? Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto foi, a maioria das pessoas que estavam ali, elas não concentravam aquela informação, elas saíam distribuindo e tinham mais liberdade para, eventualmente, pular o fluxo. Então, se a produção recebia aquela informação do supply chain, Aham. e ela tinha uma informação que estava duvidosa em relação ao RH, ela não tinha, fala, supply chain, fala com o RH. Não, ela já estava com o RH ali, ela ia no RH com liberdade, falava, olha, estou com dúvida em relação a esse ponto. E o quarto e mais importante foi aquilo que eu já disse nessa live, alguns setores viram resultados.
falou, ué, mas o que vocês estão fazendo aí com essa reunião aí de 15 minutos? Porque vocês estão começando a produzir muito mais, a gente começou a ver o que vocês estão fazendo. E aí gerou uma curiosidade inicial desse departamento, de outro departamento similar, que se aproximou e falou, viu, é, eu quero aprender isso daí também. Legal, a gente está aqui para ensinar. As pessoas que estavam engajadas nessa iniciativa automaticamente se viram como provedoras de informação para essas pessoas que queriam se engajar. Gerou Sensacional. treinamentos internos. Léo, zero tecnologia, Léo. Não, Zero. é engraçado que, assim, de tudo que você falou nesse exemplo, deu para perceber que muitas vezes a liderança colaborativa ele precisa de ou novos processos ou processos bem definidos, transparentes, com envolvendo todo mundo. Estou entendendo que isso é uma parte Exato. crucial para isso funcionar. Então, isso é muito Crucial. legal. Eu estou vendo aqui, o Alex mandou uma pergunta aqui, ele falou assim, ó, deixa eu colocar aqui. Trabalho com empresas gigantes, né, de grande expressão no mercado, são empresas muito tradicionalistas e hierárquicas na cultura da galinha estrela, que você falou, e ele perguntou, é possível engajar um piloto ou um projeto ágil e colaborativo, e colaborativo num departamento ou num processo isolado dentro de uma cultura mais hierárquica? Ficou clara a pergunta dele? Ficou claro. É Alex, obrigado pela possível. pergunta. Isso é geralmente uma dúvida que o pessoal traz. Fala, olha, eu tenho a minha empresa é tradicional, eu tenho super hierarquia. A hierarquia que eu digo, só para pontuar para a audiência, é a esteira corporativa, Uhum. né? O analista que responde para o coordenador, que responde para o supervisor, que responde para o coordenador, que responde para o gerente, assim vai. Então, a partir do momento que eu tenho toda essa hierarquia, eu posso sim implementar uma cultura ágil e conversar com as partes interessadas. Primeiro, que a cabeça, a liderança tem que estar engajada nesse Sim. planejamento, senão não vai acontecer. E tem que ver valor agregado, que é um ponto bem interessante. A partir do momento que essa liberdade foi dada, então a gente começa a implementar alguns frameworks ágeis. O Scrum, o XP, o Crystal, o Kanban. E a gente começa a mostrar primeiro para aquela gestão, olha, se a gente seguir por aqui de uma maneira, num curto prazo, porque os tiros a gente fala tiros ou sprints, né? Todas as sprints dentro da metodologia ágil, elas são muito curtas. Então, os resultados eles aparecem. Desculpa, Léo. Não, não, eu falei que são metodologias que têm sempre etapas curtas, né, de implementação. Exato. Implementação, põe para rodar. Implementação, põe para rodar. E Implementação para daí, rodar. Esse exemplo que eu dei para você da reunião, ele demorou 3 semanas para ser implementado. Então não é um projeto, aquele projeto, nossa, planejamento estratégico de 1 ano. Não, não existe isso. Metodologia ágil, tiros curtos. Então, a partir do momento que eu tenho tiros curtos, eu consigo reforçar com a liderança da empresa se aquele fator é agregador mesmo ou não. uhum. E se não for agregador, eu já posso mudar para um outro fator. Falou, olha, esse fator agregou para você, liderança? Você viu mais fluidez de informação? Ou você viu mais clareza em relação a esse processo? Ou você acredita que a maneira com que a gente está guiando está contribuindo para o faturamento ou para a exposição maior da empresa? Se ele falar que sim, a gente itera, a gente faz uma melhoria desse processo. Se ele falar que não, a gente passa para um outro, a gente tem o poder de pivotar. Falar, bom, esse daqui não deu certo, então vamos para um outro, sempre consultando as pessoas que estão envolvidas, sempre colocando o cliente próximo desse processo e sempre priorizando a interação entre as pessoas, entre os colaboradores em geral. A gente pode usar a nomenclatura de cliente, fornecedores, enfim. Quem está ali próximo do processo, para que eles sintam que aquilo está fazendo diferença para o processo que está sendo alterado. Né? Então, respondendo ao Alex, sim, é possível para empresas hierarquizadas, para empresas tradicionais, tem um case bem interessante que eu li sobre a Moving Star, né? Que é uma fábrica de tomates.
nos Estados Unidos. Eles fabricam eles são o maior produtor de tomate, né, nos Estados Unidos, mas inclusive importam para o Brasil, a gente com tanto tomate aqui, Legal. e eles fazem a distribuição não hierárquica, não existem chefes dentro dessa hierarquia. Eu Interessante. recomendo a audiência, eu recomendaria a audiência olhar, tá no YouTube isso, e a olhar como essa empresa funciona. E todos esses fatores de liderança colaborativa com metodologia ágil, em saber o perfil da empresa, em saber o perfil da empresa, não, as missões e propósitos da empresa, e saber o perfil das pessoas que estão trabalhando com vocês, isso também é importante. Em aproximar esses perfis comportamentais e saber como a pessoa, o que eu digo, já não é muito colaborador, como o indivíduo se comporta e como Sim. aquele indivíduo vai interagir melhor com o outro. Então, tem testes comportamentais para que isso aconteça de maneira harmônica. É um ponto que a gente, sinceramente, passa em todos esses pontos na nossa disciplina dentro da seda, e eu já deixo o jabá aqui para gente. E a gente entra em detalhes, em como esses perfis interagem, como eu vou usar o Scrum para fazer com que esses perfis interajam, e como a mentalidade ágil vai mudar a liderança da empresa. Isso é um ponto, assim, crucial. Então, assim, bom, primeiro, Alex, espero que tenha respondido sua pergunta. Escreve aqui depois para ver se conseguiu esclarecer isso. Bom, então entendemos que isso dá para ser aplicado tanto em pequenas empresas, médias, grandes, hierárquicas ou não. Então, assim, só que, obviamente, entendemos que quando uma empresa é muito hierárquica, você precisa primeiro implementar aos poucos, como ele mesmo falou, né, um piloto, em testes, Aos mostrar resultado, poucos. que é isso que a empresa hierárquica vai mostrar. Não, estou dando Exato. resultado por quê, né? Deixa eu entender o que está acontecendo, deu certo. E aí, beleza, aí se aplica para a empresa inteira. Diferente de uma startup que você pode implementar de uma vez só na empresa inteira. Na empresa inteira. Um ponto interessante que você colocou, mais uma vez, né? Disciplina, processos, transparência. Você citou a questão das reuniões de 15 minutos. E aí, quem Uhum. trabalha em empresa grande, empresa muito hierarquizada, e em indústria principalmente, quando fala de reunião de 15 minutos com várias pessoas, já fala, não, isso é impossível. Né? É impossível. Então, aqui, por experiência também, tem duas dicas que eu dou aqui que precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo para tentar implementar reuniões curtas ou muito curtas, com menos de uma hora. A primeira coisa é deixar claro o horário, quando começa, quando termina, não Boa. ter tolerância, ou seja, começa. Quem não chegou, não Excelente. chegou, paciência, começamos. E termina no horário. Se começar a conversar, fala, pessoal, a reunião termina agora. Vamos conversar nisso na outra reunião. E aí você cria isso aí, ó, na próxima reunião a mesma coisa, na outra a mesma coisa, na outra a mesma coisa, até que todo mundo vai entender, opa, o negócio é sério. Né? E para reunião realmente curta, de 15 minutos, eu tive uma experiência na agência que a gente fazia reuniões em pé. Então, assim, quando era reunião de Exato. 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, chegava. Não, ninguém senta. Ninguém senta. A reunião é em pé. Reunião de 15 minutos é em pé. Para quê? Porque daí as pessoas focam, são objetivas, né? E acabam não relaxando. Não, tem que relaxar. Porque 15 minutos é tiro rápido, gente. E não acaba não atrapalhando o dia a dia das pessoas. E elas começam a ver valor, porque esse curto tempo no seu dia acaba trazendo um benefício sensacional, né? E deixando muito mais ágil os processos, não é? Nossa, Léo, você levantou um ponto que é uma dificuldade. A gente é latino, né, Léo? A gente gosta de um small talk, a gente gosta de saber o nome da família, a E gente como gosta de tá? falar sobre o final de semana. Nossa! Então, imagina numa segunda-feira em que eu falo, gente, a gente vai começar a reunião às 8 e vai terminar ela às 8h15. E sendo que nessa reunião vai ser a primeira vez que muita gente vai se encontrar do final de semana. E claro que tem amigos e relações ali. Sim, óbvio, né? Então, manter isso é uma parte. É porque as pessoas. Dentro desse contexto, até desse exemplo que eu vivi, as pessoas. Quando eu falava, olha, a gente vai começar a implementar ferramentas ágeis e liderança colaborativa. Liderança colaborativa soou para muitos deles como, bom, então é um pouco mais solto, né? Então, já que não tem um chefe nessa reunião, Léo. Todo mundo é igual. Então, já que não tem um chefe, eu vou na minha, vou tranquilo,
Quando eles chegam lá e vê que que tem uma pauta, essa pauta tem que ser seguida e que cada pessoa tem 2 minutos para falar e que a partir daqueles 2 minutos vai passar para outra e ela pode ficar sem a voz, sem o lugar da fala, Tem um ela se cada fala. preocupa. E isso também é um processo educacional. Então, a primeira vez vai demorar. E você tem que ter uma tolerância na implementação desse processo também, né? Primeira vez vai demorar um pouco mais de 15 minutos. A segunda vez não pode ter tolerância. 15 minutos. Alguém vai perder o lugar da fala. Você tem que falar. A próxima vez você tem que se programar mais. A partir da sétima, oitava reunião, Léo, tá todo mundo calibrado, cara. Tá todo mundo. Já preparado e pronto para falar, né? Pronto para falar. Olha, eu tenho para falar esse. Eu tenho para falar esse. Quais são os pedidos que entraram? Esse. Comemoração, legal. Quem tem que falar alguma coisa aqui com o outro em relação a esse determinado pedido, ainda nesse exemplo, né? Em Sim. relação a esse pedido. E eu tenho que falar com o outro, small talk. Small talk não vai dar tempo aqui, gente. A gente fala lá fora. É muito específico também a gente fala lá fora. Aqui a gente tem que trazer o que é essencial para todos. Senão alguém vai deixar de falar. Tudo bem? É duro. É um processo educacional. Somos latinos, mas dá certo, Léo. Agora, deixa eu tirar uma dúvida agora, que agora eu fiquei um pouco na dúvida. Com relação a essas reuniões, essas propostas, não precisa ter uma pessoa tocando, eu vou dizer um líder, mas não um líder hierárquico, mas um líder da reunião, um líder do processo. É necessário ter isso para ter sucesso o processo? E não só na reunião, mas no processo No colaborativo como um processo todo? todo. Léo, infelizmente a gente tem que. É um período de adaptação. Inicialmente, como não existe uma cultura não existe uma cultura em uma empresa que é hierárquica e tradicional, não existe uma cultura colaborativa instalada. Então a gente vai ter que sim surgir como uma pessoa que está liderando. Mas a gente já vai sinalizando desde os primeiros encontros que, olha, eu estou liderando, estou aqui só para fazer a implementação desse processo. Assim que esse processo estiver rodando, quem vai liderar essa reunião aqui? Cada um de vocês. Então, por mais o departamento de supply chain, ainda trazendo nesse exemplo, foi bem interessante. O departamento de supply chain, ele enviava um analista, depois ele enviava um gerente, e as pessoas, ao verem o gerente, falavam, mas ele é gerente. A gente tinha que colocar todo mundo no mesmo barco de novo. Gente, aqui não existe hierarquia. Todo mundo está recebendo a mesma informação. Não é que ele é gerente, ele está falando e está sobrepondo ninguém. E falava para o gerente, dentro da hierarquia, se Tá? acalmar em relação a manifestar alguma coisa com autoridade. Então, a partir daquele momento, as pessoas começam a interagir. E essa interação, ela começa a acontecer de uma maneira ótima quando uma pessoa que não faz parte da gestão começa a liderar, começa num rodízio, ela vai liderar essa reunião. Então, em resumo, Léo, quem lidera vai ter que ser liderado e quem é liderado vai ter que liderar. Isso é inevitável. É inevitável. Dentro da colaboração, dentro da metodologia ágil, isso é inevitável. Se você é líder, você vai ter que se abrir a ser liderado, e essa é a parte mais difícil. E se você é liderado, você vai ter que exercitar o skill de ser líder. E assim eu vou desenvolvendo lideranças na empresa também, né? Lideranças de... Não são lideranças claras, né? Não é o cara que já Exato, é gerente, já é diretor, né? exato. E era engraçado ver, em um outro exemplo que eu já participei dentro de numa implementação numa grande rede de supermercados, onde a pessoa que era responsável pela segurança patrimonial e ela participava de uma parte de um determinado fluxo e que a gente estava implementando agilidade, ela se relacionava tão bem com as outras pessoas, tão próxima com as outras pessoas e tão gentil que ela conseguia realizar a influência da metodologia ágil. E a gente viu aquela pessoa como chave para que o método começasse a acontecer.
E ele se tornou um líder depois. Um líder do setor, onde o setor Sim. começou a produzir. Então, é bonito de ver, o começo é bem árduo. Eu posso passar esse recado para a Acredito, audiência. né? Acredito, Acredita. vai acontecer, vai dar resultado, mas o negócio é Vai. longo também. É longo, o processo, é um processo de mudança cultural, é um processo de mudança onde as pessoas têm que se condicionar a determinadas situações ou condições que elas não estão. Então, a partir daquele desenvolvimento e do engajamento da equipe mesmo, as transformações vão acontecendo. Mas não é do dia para a noite. Eu acho que esse é o principal recado, né? Não é do dia para a noite. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ti. Você chegou a passar por alguma empresa, né, ou fazendo uma consultoria, ou fazendo, implementando um processo como esse, dentro de empresas familiares? Que a gente sabe que empresas familiares que ainda não se profissionalizaram, ela tem Uhum. uma questão muito. Primeiro, a hierarquia é muito forte, muitas vezes acaba matando um pouco a colaboração. Mas eu queria entender, você já chegou a pegar um exemplo como esse? Como funciona isso dentro desse tipo de empresa? É, empresas empresas familiares, eu já tive duas experiências. É. Em uma experiência, e até é bom pontuar, quando a gente está falando de metodologia ágil, a gente está falando sobre complexidade em determinado ambiente de trabalho, né? Eu tenho, lá, se a gente for lá na teoria, a gente tem quatro tipos de ambiente. A gente tem o óbvio, a gente tem o complicado, o complexo e o caótico. Então, Tá o bom. óbvio é aquele que eu não tem. Ele é óbvio. Imagina, Léo, o cara que você chega na beira do negócio de sorvete do McDonald's e fala: me dá uma casquinha de sorvete. Aquilo é óbvio. Eu não tenho o que fazer. Então eu já sei qual é o resultado, eu já sei que o cara vai me dar o troco. Esse ambiente não é favorável para metodologia ágil. Eu tenho um ambiente óbvio, Não não é muda, não favorável, tem não margem muda, para mudança. não tem margem para mudança. O ambiente complicado é o ambiente onde eu sei o resultado final. Então eu vou fazer a implementação, eu vou construir uma ponte, por exemplo. Vou construir uma ponte. Uma vez que eu já sei o resultado final, ele é um ambiente complicado, porque tem variáveis, mas, meu, a gente constrói ponte desde antes de Cristo. Então também não tem muito espaço para metodologia ágil aí. Onde tem espaço para metodologia ágil? Quando eu tenho um ambiente complexo ou caótico, e a gente já vai chegar lá. No complexo, eu não sei o resultado. É o cliente que chega para você e fala: eu quero construir um aplicativo, eu quero fazer uma campanha de marketing para minha filha vender miçangas. O cara tem uma ideia do que ele quer, mas ele não sabe exatamente o ponto que ele quer chegar. Então a metodologia ágil se encaixa perfeitamente nessa situação. E tem o caótico, que a gente já tem que usar umas ferramentas de abstração um pouco maior, como design thinking, e daí eu já estou formulando um negócio do zero. Eu não tenho nada e eu Aham. quero fazer com que aquilo nasça. E daí, voltando à sua pergunta, quando eu tenho um ambiente de uma empresa familiar, e se eu estou falando de, eu quero otimizar a entrada de mercadorias dentro do meu mercado, que é uma situação bem similar do que eu já vivi. Não dá certo. Não dá. A metodologia ágil simplesmente não é aplicada para aquilo. Porque é um ambiente de retirada de mercadoria, de entrada de mercadoria. Não tem exatamente uma inovação. Eu não posso inovar muito nesse processo. Mas se eu falo, eu quero criar o meu e-commerce e eu não sei como fazer isso, eu tenho aqui peças que eu produzo artesanais e eu não sei como fazer isso. É melhor eu promover um aplicativo? É melhor eu ir para o e-commerce através de um site? É melhor eu ter um parceiro? É melhor. Então, a partir de um formato que aqui a gente chama de história do usuário dentro da metodologia ágil, eu consigo aplicar agilidade em processos que estão se formando. E esses processos eles vão se tornando orgânicos, se eu for levar em conta uma empresa que está Ok. começando, ou se existe uma determinada complexidade ali, que é a primeira parte dessa metodologia, inclusive, isso é bem. Se uma empresa quer falar comigo para implementação de metodologia ágil, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é: eles estão num ambiente complexo?
Se eles não estão, eu posso recomendar outras ferramentas, outras maneiras de gerir projeto. Se eles estão como complexidade, ok, então vamos definir processos. A partir da definição de processos, eu implemento ágil e aí vai, Léo. Então, assim, a gente pode afirmar que metodologias ágeis, elas trabalham melhor ou até assim, só trabalham em ambientes que você não sabe o resultado. Ou que está Sim, meio caótico, que existem vários caminhos, mas que você não sabe o resultado final. você não sabe o resultado final. Ou quando você tem um problema muito claro, como o exemplo que eu trouxe, uma pesquisa de clima, então eu tenho esse exemplo muito claro e eu tenho que fazer a implementação de mentalidade ágil. Tem dois segmentos que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Tem um que é mentalidade ágil, que é nesse caso de um projeto que já está implementado, de um processo que já está clássico, e eu tenho um problema claro, né? E eu tenho a implementação de um framework ágil, de uma metodologia ágil, onde eu não sei aonde eu quero chegar direito, mas eu sei que eu tenho um problema. Falo, olha, eu tenho um problema aqui que é os meus pedidos não chegam no cliente. Tá, os seus pedidos não chegam no cliente. Existe um processo de saída da empresa e atraso ou o pedido que não chega no cliente. O que é exatamente isso? Se eu tenho um processo que não está estabelecido, eu uso lá o Design Thinking. Se eu tenho um processo que está estabelecido, mas tipo, tem alguma coisa aqui, mas é um processo que que já é lógico e não Uhum. necessariamente natural, normal, ele é um processo lógico, aí eu posso usar a metodologia ágil ali dentro daquele processo. Se eu sei qual é o resultado final, eu falar, não, é melhor eu mandar todos por Sedex, todos esses pedidos por Sedex, e eu vou chegar no meu cliente com mais agilidade. Mas ir no correio é difícil, isso é complicado, eu não preciso de metodologia ágil para isso. E se eu já sei que eu mandando por Sedex o cliente vai receber, ele se torna óbvio. Então esse assessment inicial, essa avaliação inicial é crucial para a implementação das metodologias ágeis. Muito bom, muito bom. E, Di, para nossa última pergunta, para a gente concluir Já aqui, estamos acabando, Léo? já temos, pô, cara, já, o papo Cara, vai longe, né? O tempo é gostoso, cara. A gente nem percebe. porra, ele nem Agora, percebe. o ponto que eu queria colocar, para a gente fazer um link com tecnologia, com digital, com marketing digital, em lideranças colaborativas, como ter sucesso em um mundo conectado? Eu sei que você já falou algumas coisas aqui, mas assim, vamos tentar fazer um fechamento mostrando um pouco desse mundo que está cada vez mais conectado, as pessoas estão cada vez mais preferindo tecnologia para realizar tarefas simples, enfim. Como você vê isso? Léo, a tecnologia ela traz ferramentas e ferramentas para que a gente possa gerenciar isso. A gente tem o Trello, a gente tem, eu nem vou nomear essas ferramentas porque elas são muitas e diversas no mercado. Aparece uma nova Mas todo dia. uma nova todo dia. Hoje mesmo eu conheci uma, Léo. Bem interessante, inclusive. Depois eu até divido contigo. Depois compartilho. Depois compartilho. Mas e a maneira com que hoje a gente opera, olhando da perspectiva da pandemia, fez a gente criar um distanciamento dos nossos times presenciais, né? Então essas ferramentas elas vêm suportar essas interações. Mas a liderança colaborativa, a partir do momento que eu tenho uma relação de entrosamento com o meu time, eu não gosto de usar a palavra engajamento, mas muitos usam engajamento, muitos teóricos usam engajamento. Eu busco engajamento com o meu time a ponto de confiar confiar livremente no que eles estão fazendo e dar autonomia e alinhamento para eles. Então eu alinho com eles e dou autonomia para que eles façam. Tem até um diagrama teórico que ele fala, ele coloca em duas barras, né? Numa ele coloca o alinhamento e na outra ele coloca a autonomia. Então, no baixo alinhamento e baixa autonomia, microgerenciamento. Eu fico lá microgerenciando o cara. Nesses tempos aqui, Léo, a gente não consegue fazer isso. O líder que busca microgerenciar alguém, ele se frustra nesse momento de pandemia. E, bom, além de não ser recomendado, ele vai se frustrar e perder o tempo dele fazendo aquilo. Sim, Se sim. eu tenho alto engajamento e baixa autonomia, eu tenho eu tenho aquele problema de, sabe, se eu preciso cruzar um rio, é tipo,
eu tenho um autoalinhamento, então eu líder, eu vou falar, construa uma ponte. Eu não vou falar eu não vou analisar que eu tenho que cruzar o rio. Eu vou falar, construa uma ponte porque eles estão alinhados comigo e a gente está indo na mesma. Se eu tenho alta autonomia e tem baixo alinhamento, eu tenho aquele líder que está. Eu tenho muita autonomia e baixo alinhamento, eu falo, espero que alguém esteja construindo alguma coisa para atravessar o rio. E o que a gente quer é autoalinhamento e alta autonomia, onde eu falo, a gente precisa, como que a gente vai fazer para cruzar esse rio aqui? E ter confiança mútua nesse time. Então, utilizar ferramentas tecnológicas hoje está sendo crucial para que eu alcance esse nível de autonomia, esse nível de alinhamento. Também é um assunto relativamente complexo e tem muitas ferramentas hoje no mercado que podem dar guidance para a gente por isso. E tenho o prazer de dividir elas durante o nosso curso na Seda. E aí eu deixo a minha curiosidadezinha para a audiência, para que a audiência vá lá e faça nosso curso e promova liderança colaborativa nas suas companhias ou até consigo mesmo. E até nisso é aplicável. Muito legal, muito legal. Ti, bom, queria agradecer Ô, o Léo. convite, você ter aceito o convite. Esse bate-papo com a gente foi sensacional, falando sobre esse tema de liderança colaborativa em métodos ágeis. Já aproveitando, falando, para quem está acompanhando a gente, na minha bio tem um link para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse MBA executivo de marketing digital da Seda. Tem lá todas as informações, todo o conteúdo programático, todos os professores, os temas, etc. Entrem lá, saibam mais. E tem um outro link, que é um link de uma oferta especial que vai até sexta, para quem quiser realmente fazer esse MBA de marketing digital com 30% de desconto. Então, acessem minha bio, acessem o link, que vocês vão conseguir ter um pouco mais de informação sobre esse MBA. Tá bom? O meu recado para a audiência, Léo, a gente está fazendo um MBA para marketing digital, então a gente personalizou esse conteúdo para você. Então, quando você buscar esse curso, você está buscando conteúdo personalizado. A gente falou aqui de uma maneira um pouco mais abrangente e eu espero que lá você encontre todas as ferramentas para se profissionalizar. E a gente vai estar disponível também. E eu me faço disponível aqui. E, por favor, procurem a gente. Até podem me procurar que eu passo você para o Léo, caso você se interessar por fazer esse curso. E vamos sabe, dar agilidade para essas empresas, que é o que a gente está precisando nesse momento de pandemia. E também nos outros momentos, que isso daí veio para ficar. Muito bom, muito bom. Thiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Só lembrando, a gente vai continuar o processo das lives amanhã, quinta-feira e sexta-feira, com mais 2 outros professores da Seda, com temas completamente diferentes. Então, continuem acompanhando aqui. Amanhã eu divulgo o tema e o horário é o mesmo. O horário 19 horas aqui com a gente. Thiago, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos por terem acompanhado a gente. Valeu, turma! Obrigado, Léo. Valeu. Tchau, tchau.